Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz na sua plataforma preferida de música e de podcast. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube, além de servir como repositório para todos os episódios do podcast. Tem muito conteúdo em vídeo exclusivo por lá, portanto vale a pena. Se você gosta dos conteúdos, dos temas, dos tópicos que a gente aborda por aqui, certamente vai gostar dos conteúdos que a gente tem no nosso canal no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o processo de construção de marca, mas por uma perspectiva diferente. Já é um tema que eu tangenciei em outros episódios do Talk to Biz, mas que eu acho que vale a pena trazer para um episódio exclusivo, que é pensar o processo de construção de marca, de branding, pela perspectiva de serviços. Será que a marca se enquadra também como uma prestação de serviço, como um serviço adicional que um determinado produto ou uma determinada empresa está oferecendo para os seus consumidores? Essa linha de pensamento não é a exclusividade minha, não é algo que eu desenvolvi, mas em vários livros sobre branding ou sobre inovação, você tem esse tipo de abordagem e você tem esse tipo de comparação de eu pensar a marca como mais uma prestação de serviço, mas aí depois que eu refleti um pouco mais a esse respeito, eu verifiquei que sim, a gente pode adotar de uma forma mais metodológica e encarar o processo de branding como um processo de gestão de serviços. E daí eu comecei a olhar para as principais características de marketing de serviços, que é uma área que eu pesquiso bastante também, foi tema do meu mestrado, para entender as principais características do marketing de serviços e como isso está associado ao processo de construção de marca. Então venham comigo nessa reflexão e vejam se não faz todo sentido que eu pense o meu processo de branding, a minha estratégia de construção de marca, como algo a ser gerenciado pela perspectiva de serviços. Primeiro, quando a gente olha para algumas das características da experiência de uma marca, do próprio conceito de One Brand Experience, que quer dizer você gerar uma experiência única daquela marca em todos os pontos de contato que o consumidor tenha interação com ela, em todos os brand touchpoints, as características ali são muito próximas a características de uma prestação de serviço. Por exemplo, você tem a questão da heterogeneidade. Por quê? Serviços são heterogêneos justamente porque cada atendimento, cada interação com o consumidor acaba sendo única. Por mais que você atenda a alguns padrões, obedeça a algumas mecânicas e alguns processos bem definidos, a interação, como ela depende também da postura do outro lado, quer dizer, do cliente, do público que está sendo alvo daquela interação, a entrega de serviços tende a ser sempre heterogênea. Essa é uma das principais diferenças entre produtos e serviços, porque produtos como itens fabricados em série com o objetivo de comercialização, eles tendem a uma homogeneidade, enquanto serviços tendem a gerar resultados heterogêneos. Cada atendimento é único, cada prestação de serviço é única. Isso nos leva a um segundo ponto, que é a questão da simultaneidade, da inseparabilidade. Serviços acontecem quando o prestador de serviço e o cliente estão interagindo de alguma forma. Num sentido clássico, eles teriam que interagir pessoalmente,
como num restaurante, num hotel, numa academia, num salão de beleza, num sistema de saúde, mas hoje eles podem estar interagindo por meio de uma plataforma ou de um ecossistema digital. Mas ainda assim, eu preciso da presença do cliente, do público, por isso o serviço é simultâneo. Ao prestador não adianta estar produzindo um serviço de forma independente e solitária, porque ele precisa do outro lado para que o serviço esteja completo. Por isso esses serviços são simultâneos e inseparáveis. E você tem uma característica da intangibilidade, que é uma das principais também características de serviço, em contraposição a produto. Porque o produto, na sua visão clássica também, tem uma natureza concreta. É um objeto, é um item, é um bem que é produzido para ser comercializado. O serviço é um conjunto de processos ao qual você submete alguém prometendo algum tipo de resultado. Portanto, um salão de beleza é um conjunto de processos, uma clínica de saúde é um conjunto de processos, uma instituição de ensino, um curso, é também um conjunto de processos. Porém, esses resultados são subjetivos, são abstratos, e você não entrega esses resultados, você dá uma promessa de resultado, mas você depende da outra parte também, e você depende de uma série de fatores que são externos ao serviço, tanto a postura do público, do cliente, quanto outros fatores. No caso de uma clínica, num serviço em saúde, você não tem como garantir resultado nenhum, você submete a determinados processos esperando determinado resultado, mas você não pode garantir para o cliente, para o paciente, que não, isso aqui, você vai tomar esse remédio aqui, você vai estar 100% curado. Não existe essa correlação direta porque você tem outros fatores que podem influenciar naquele tratamento. Portanto, algumas das características principais de serviços são intangíveis, são heterogêneos, são simultâneos e inseparáveis. E aí quando a gente pensa na interação entre marcas e consumidores e esse processo de construção de marca, você está falando também de uma interação que gera algo que é abstrato, ou seja, de natureza intangível. Ela é heterogênea, porque cada cliente vai interpretar aquelas ações da marca e aquele diálogo com a marca de uma maneira, e elas são simultâneas e inseparáveis, porque a marca é construída na medida em que o consumidor, o público, interage com a empresa. Essa construção acontece da interação, a partir da interação, ou seja, a partir do diálogo. Por isso, a gente traz hoje para a área de branding um conceito que vem também da literatura de marketing de serviços. Hoje, quando você fala de brand touch points, que é um tema que a gente já abordou aqui em outros episódios, você na verdade está falando de momentos da verdade. Momentos da verdade é um conceito que vem da literatura de marketing de serviços, que diz o seguinte: olha, o momento da verdade é toda vez que o consumidor está interagindo de fato com a empresa ou com um representante da empresa. E é desse momento que ele faz a sua análise. Portanto, quando você pensa em marketing de serviços, você, para garantir que a empresa seja bem analisada e para garantir que essa marca seja valorizada, você precisa gerenciar muito bem todos esses momentos para garantir que o diálogo seja o melhor possível, que o nível de atendimento seja o melhor possível, que o nível de entrega esteja dentro das condições esperadas. Ora, tanto em serviços quanto falando a nível de branding, eu estou tratando de promessas, eu estou tratando de entregas que são abstratas, do campo da intangibilidade, eu estou falando de interações que geram resultados heterogêneos e eu estou sempre falando da interdependência, de um lado da marca e de toda a sua arquitetura para gerar um atendimento, do outro lado do público, de como ele interage com essa marca e mais, como ele interpreta as ações dessa marca e o diálogo, o nível de diálogo e o nível de entrega que essa marca foi capaz de proporcionar. Por isso acho que faz todo sentido quando você pensa no branding como um processo de prestação de serviço. Então eu poderia dizer assim que eu tenho uma empresa que oferece algum tipo de solução. E essa solução, essa proposta de valor, pode ser reforçada, e normalmente com um ecossistema de serviços. Esse ecossistema de serviços normalmente está associado a serviços mais diretos e mais básicos. Por exemplo, uma empresa que vende eletroeletrônicos pode ter um bom ecossistema de garantia, de assistência técnica e de suporte. Isso, obviamente, é serviço, mas serve para agregar e gerar maior valor à proposta do produto.
Portanto, quando o consumidor compra, ele leva em consideração a proposta de valor como um todo, o pacote, o pack. E aí ele olha para o produto, para as qualidades do produto, mas ele olha também para essa arquitetura de serviços que a empresa oferece juntamente com aquele benefício principal. Isso eu estou falando de empresas que vendem produtos, mas as próprias empresas que vendem serviços, elas também criam toda uma arquitetura, um ecossistema de outros serviços ao redor do serviço principal que ela comercializa. Porque, mais uma vez, isso ajuda a construir, consolidar um pacote mais atrativo quando esse cliente olha para a proposta de valor como um todo. E aí reparem que quando a gente está falando dessa arquitetura, do pacote, do ecossistema de soluções para engrandecer uma proposta de valor, a gente está falando de outros serviços que são mais óbvios, mas o branding também pode ser enquadrado aí como um serviço, entre aspas, porque o branding traz reputação, o branding traz o conjunto de significados e de símbolos, o branding traz todo o universo conceitual da marca, o branding traz as narrativas, os valores, a questão do propósito, que inclusive eu já comentei em episódios recentes aqui do Talk to Biz. Busca aí no seu feed para ver sobre empresas plantation e propósito de marca. Tudo isso é, de certa forma, prestação de serviço. Se o branding é uma promessa, e normalmente é uma promessa ligado a reduzir as incertezas, ampliar as garantias do público em relação a uma determinada compra ou em relação a características técnicas, funcionais e também subjetivas, também emocionais, que essa oferta possui, eu poderia enquadrar muito bem o branding como um serviço. É claro que você vai encontrar alguma resistência, principalmente quando olhar para a marca apenas do ponto de vista simbólico, e eu pensar se essa marca é mais importante porque ela representa tal coisa. Isso é um serviço? Bom, se o consumidor está comprando também por conta dessa representatividade e desse simbolismo, por que não isso ser um serviço agregado? Porque quando você tira a representatividade, o valor percebido cai. E se esse valor percebido cai, o consumidor já não está tão disposto a comprar aquele item como estava antes. Portanto, eu posso dizer que o branding é sim uma prestação de serviço no sentido que ele amplia essa arquitetura da proposta de valor, ele amplia o conjunto de benefícios e o conjunto de soluções que estão sendo entregues a partir daquele benefício central do produto, ou seja, mesmo um serviço. A nível de narrativas, valores, personalidade da marca, status ou imagem individual que ela proporciona, tudo isso também pode ser encarado pela lógica de um serviço extra. Olha, eu também estou te apresentando isso aqui. E acho que quando a gente olha isso como um serviço, fica até mais fácil de entender toda a mecânica e a metodologia gerencial que é necessária para eu garantir que a marca seja mais valiosa. Porque, como eu já disse em inúmeros outros episódios do Talk to Biz, é errado quando se enquadra um processo de branding apenas pela perspectiva criativa. Vocês já estão cansados de me ouvir falando isso, né? A marca, o processo de branding não é para ser encarado apenas pela perspectiva criativa, porque a perspectiva criativa, em boa parte das ocasiões, é o que menos importa. Eu tenho que olhar branding por uma perspectiva gerencial. Quando eu encaro a construção de marca e a entrega das promessas e dos valores e todo o universo simbólico e subjetivo dessa marca, enquanto uma prestação de serviço, eu acho que para boa parte das pessoas fica até mais fácil de encarar isso por um outro olhar, mais operacional, mais processual, mais metodológico, porque do contrário, quando as pessoas encaram a marca apenas pela perspectiva criativa e pela perspectiva da comunicação, todo o restante da empresa é como se lavasse as mãos em relação àquele processo de construção. E o que a gente quer não é isso, pelo contrário, as marcas mais sólidas dependem de todo esse posicionamento conjunto da empresa, do seu mais humilde funcionário ao seu principal executivo, para que aquela entrega e todas aquelas promessas se mantenham. Hoje, quando a gente fala de uma perspectiva omnichannel e falando mais dos negócios enquanto plataformas,
é mais importante ainda que eu entenda o branding por esse olhar de uma prestação de serviço. Primeiro que a gente fala o tempo todo em One Brand Experience e Brand Touchpoints que precisam ser gerenciados, e a gente vai usar a mesma lógica da gestão de momentos da verdade que vem toda ela da literatura de marketing de serviços. Segundo que a gente está falando de jornadas de compra, e essas jornadas de compra são sempre jornadas de relacionamento com a marca. Então, na medida em que o consumidor está pesquisando, está olhando, está testando, está analisando, está comparando informações, está entrando em contato para tirar dúvidas, eu estou construindo essa jornada que é de compra, mas também uma jornada de relacionamento. E todos esses pontos se enquadram perfeitamente na gestão de um serviço. Eu gerenciar bem cada ponto dessa jornada e cada momento de interação certamente vai garantir que no final lá desse ciclo essa marca tenha sido construída ou tenha sido percebida de uma forma mais sólida e mais coesa. Portanto, no final das contas, se eu criar dentro da minha estruturação ali de uma oferta, se eu pensar em benefícios centrais e benefícios extras, benefícios associados ali direto ou indiretamente, e aí entre esses benefícios eu tenho todo um ecossistema de serviços, eu posso trazer uma fatia desses ecossistemas para dentro da minha estratégia de branding, porque se eu tenho algum tipo de suporte, isso é crucial para a construção da minha marca. Se eu tenho assistência técnica de alguma natureza, isso também é crucial para a construção da minha marca. Se eu tenho qualquer canal de diálogo, qualquer canal de atendimento, qualquer canal para dúvidas, qualquer canal onde eu abra caminho para o consumidor conversar comigo, isso também vai ser fundamental para minha estratégia de branding. Portanto, vejam que o processo como um todo de construção de marca, ele passa por essa entrega de experiências, de diálogo, de atendimento, de assistência, de reforço e construção de significados e dos aspectos subjetivos da marca. E todos esses pontos vão possuir um peso muito maior para o entendimento do consumidor, para a maneira como o consumidor vai interpretar essa oferta e essa marca, do que a comunicação em si. A comunicação vai atuar muito mais num sentido periférico para colaborar para essa lembrança, para reforçar alguns conceitos, mas o que vai ser crucial no final das contas? Todo o ecossistema de prestação de serviço. Hoje a gente fala dessa jornada digital também, com a presença da marca nos ecossistemas digitais, com a sua capacidade de interação, com a sua capacidade de gerar engajamento. Portanto, eu posso sobrepor essas duas dimensões, né? Prestação de serviço, o ecossistema e infraestrutura de serviços de uma determinada oferta e tudo que essa oferta é capaz de construir a nível de branding. E repetindo aqui, as características estão muito próximas ali a tudo que a gente tem de característica na literatura de marketing de serviço. Intangibilidade, heterogeneidade, simultaneidade e inseparabilidade. Eu tenho a marca como uma entrega também, todo esse conjunto. Por isso, produtos que constroem uma marca muito forte, são capazes de entregar uma experiência também muito particular, eles acabam migrando lá naquele espectro da tangibilidade, eles acabam migrando muito mais da área de produtos para a área de serviços. E por isso, inclusive, que eles se transformam em propostas complexas. Aí eu vou recomendar um episódio já super antigo do Talk to Biz, mas é um episódio que sempre fez muito sucesso, tem uma das maiores audiências do Talk to Biz até hoje, que é um episódio de 2020, episódio número 36, de abril de 2020. Talk to Biz, propostas complexas mudam a natureza de produtos para serviços. Lá atrás, na verdade, já estava falando também desse processo de branding. Eu tenho um produto e eu agrego mais e mais benefícios, eu estou cada vez mais
pegando esse produto e transformando ele na percepção do público como um serviço, porque o consumidor olha para o pacote, ele não olha para o benefício central de forma isolada, ele não olha apenas para os principais atributos do produto ou para o item físico em si, ele compra o item físico, atrelando esse item físico a todo esse pacote de benefícios. E aí, quanto mais eu tenho benefícios agregados, seja na forma de outros produtos e normalmente como é na forma de serviços, eu estou mudando essa proposta de valor, né? Essa proposta que era mais simples, mais objetiva, vai se tornando uma proposta complexa, porque ela vende, ela performa melhor, a sua aceitação é maior, justamente porque o consumidor olha para todos esses elementos e por isso ela muda a sua natureza, ela vai migrando dentro do espectro da tangibilidade de um produto para cada vez mais se parecer com um serviço e ser consumido muito mais pelas características intangíveis, ou seja, muito mais pelos serviços agregados que ela entrega do que pelo produto em si. E aí, mais uma vez, né, a solidez de uma proposta de branding é um dos mais importantes serviços que você pode oferecer para o seu público. Portanto, fica aí o recado final dessa minha reflexão. Vamos começar a olhar o branding e entender o branding e aplicar o branding como uma prestação de serviço, que eu acho que inclusive facilita muita coisa para a gente desenhar processos, para a gente gerenciar algo que muitas pessoas entendem que não é gerenciável por ser de natureza intangível, mas está errado. Deve sim ser gerenciado e pode ser gerenciado. O que falta é conhecimento, competência e muitas vezes jogar a preguiça de lado para fazer um trabalho de real valor. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. Mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas, é sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais casas do ramo. Se você é usuário Apple, vai lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas existentes, estamos por lá. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você vai nos encontrar. É claro que você pode ir direto na fonte, anchor.fm/talktobiz ou nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br. Sempre fica o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, Talk to Biz no YouTube. E aquele meu último recado, se você gosta do nosso conteúdo, ele agrega valor para a sua vida, para os seus estudos, para a sua carreira, para a sua perspectiva profissional, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, sobre marketing e sobre inovação a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!